deixe nesse período aí do ano em que o tempo fica um pouco mais frio, não deixe só o teu corpo esfriar, não é? Deixa o clima esfriar, mas não deixe teu coração nem tua alma esfriar, nem o seu espírito também. Amém? Estamos pregando no Evangelho de Marcos. Então vamos abrir lá em Marcos agora. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, vamos ao versículo 35 até o versículo 41. Vamos pegar esse texto aqui, tão conhecido, para pensarmos o seguinte: perguntas de Deus diante das tempestades da vida. Perguntas que Deus faz para mim, quer fazer para mim e para você, diante das tempestades da vida. Então vamos ler esse texto. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Tarde, naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, os levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda, onde está a vossa fé? E eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações, amém? Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, nós imploramos pela tua graça, a fim de que a tua palavra seja transmitida na unção do teu Espírito. Ó Deus, abençoa cada um de nós nessa noite. Ó Deus, que a tua palavra seja viva e que a tua palavra, Senhor, penetre hoje em nossos corações e essa palavra dentro de nós possa promover transformação, libertação, cura, conversão, enfim, Senhor, promova tudo que te apraz nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido de nós, fala sobre essa tempestade que os discípulos, juntamente com Jesus, tiveram que enfrentar. Este mar, onde eles estavam, ele fica mais ou menos a 213 metros abaixo do nível do mar, e apenas a 48 quilômetros do Monte Hermon, que é um monte muito frio, gelado, maior parte do ano coberto de gelo, e que tem mais ou menos 2.800 metros de altura. Então o que acontecia? O ar frio que vinha do monte chocava-se com o ar quente que evaporava do mar, e isso causava nesse lugar grandes tempestades, constantes tempestades. E dessa vez vem uma tempestade bem violenta, daquelas que os próprios discípulos, sendo pescadores, ficaram apavorados com o que acontecia. E Jesus estava ali, só que diante desse quadro todo, Jesus estava dormindo, tranquilamente, numa boa. E o mar, e a onda, e o barco sendo jogado para um lado, sendo jogado para o outro, a água começou a entrar no barco. Uma vez eu andei num barco, que o barco
entrava muita água no barco, então a gente revezava. Cada hora um tinha que ficar com a canequinha jogando água para fora, né? Mas naquele ali nem deu, não dava conta. Eles faziam isso, mas o barco está enchendo, está inundando. E aquilo foi criando uma situação muito difícil, até que eles chegaram: Senhor Jesus, olha, o negócio está complicando, a coisa está ficando feia para o nosso lado. O Senhor não te importa que nós pereçamos? O Senhor não está se importando com a nossa situação? O que está acontecendo aí? A gente aqui passando o maior sufoco, e o Senhor dormindo. E aí então Jesus levanta e repreende o mar, repreende o vento: cala-te, aquieta-te. O vento cessou e fez-se grande calmaria. O mar ficou bem tranquilo. E Jesus faz duas perguntas para aqueles homens. Primeira pergunta: por que estáis tão amedrontados? E segundo: onde está a fé de vocês? Eles ficaram apavorados, dizendo todo: quem é esse? Quem é esse? Meus irmãos, é claro que nós podemos fazer muitas aplicações desse texto, mas hoje eu quero parar para pensar um pouco diante das tempestades da vida que todos nós enfrentamos. As tempestades na vida, elas são inesperadas. Apesar de nesse lugar constantemente ter tempestade, mas com essa força foi completamente inesperado. Eles esperavam talvez passar pelas tempestades comuns, mas com essa força não. Na vida da gente, por maior que seja a experiência na vida, de vez em quando nós somos surpreendidos por tempestades inesperadas na nossa vida. Às vezes nós enfrentamos tempestades perigosas. O perigo era iminente, tanto que eles acordam Jesus apavorados. O texto diz que eles entraram, era como se eles estivessem em pânico. E às vezes as tempestades da vida são assim. As tempestades são situações que fogem ao nosso controle. Aqueles homens eram experientes, eram pescadores, já estavam acostumados a passar ali muitas vezes, mas agora a situação estava completamente fora do controle deles, e muitas vezes é assim na vida. Nós enfrentamos situações que elas estão fora do nosso controle. E talvez você está aqui hoje enfrentando uma situação que você não tem controle absoluto nenhum sobre essa situação. É uma tempestade violenta. As tempestades nos surpreendem, nós ficamos surpreendidos, assim como esses discípulos. E quando nós enfrentamos essas tempestades, nós precisamos de um poder atuando em nós e por nós, que vão muito além das nossas forças, que vão muito além do nosso conhecimento, que vão muito além da nossa capacidade, que vão muito além da nossa habilidade, que vão muito além da nossa experiência de vida. Há tempestades na nossa vida que nossa experiência, nossa capacidade, nossas forças, nossas habilidades, nossa experiência de vida de nada vale, ou de pouco vale. E é bem parecida com essa situação. E aí, quando enfrentamos uma situação assim, nós reagimos de muita maneira. Quando enfrentamos uma situação assim, Deus, através desse texto, Deus quer fazer duas perguntas para nós. Assim como Jesus fez, que Jesus é Deus, e o Evangelho de Marcos tem como objetivo principal mostrar Jesus como Deus e falar também sobre as implicações em seguir a Jesus.
E os dois casos estão aqui. As duas ênfases do texto estão nesse texto, de Marcos estão nesse texto. Primeiro sobre quem é Jesus e as implicações em segui-lo. Quando Jesus fala para os discípulos, vamos para o outro lado, atravessemos o mar, há uma implicação nisso tudo. Há uma implicação em crer que se Jesus disse que nós vamos atravessar o mar, então de fato vamos. Se Jesus disse, quando começou o texto, quando Jesus fala, naquele dia, disse Jesus, passemos para o outro lado. Eles não estavam naquele mar por uma iniciativa pessoal, não fizeram nenhuma burrada para estar ali, não pecaram para estar no meio daquele mar, eles estavam ali por uma ordem, por um convite de Jesus. E quando nós estamos fazendo coisas assim, certo de que estamos no plano de Deus, na vontade de Deus, na obediência a Deus, tem certas reações que não cabem na nossa vida. E aí, diante das tempestades da vida, uma pergunta que Jesus quer fazer para cada um de nós, e fez para eles por que vocês estão com esse sentimento? No caso deles era o medo. E aí Jesus pergunta, por que vocês estão tão amedrontados? Lá no versículo, depois que Jesus acalma o mar, Jesus diz, por que vocês estão tão amedrontados? Por que vocês deixaram o medo tomar conta de vocês? Vocês não estão nesse barco porque eu convidei vocês. Vocês não estão nesse barco porque eu é que disse que nós íamos atravessar o mar. Eu não estou aqui com vocês, por um acaso em algum momento eu saí do barco. Eu não estou presente aqui no barco. Eu não estou aqui do lado de vocês. Por que esse sentimento? Por que vocês deixaram o medo tomar conta de vocês? Mas a nossa tendência é essa, irmãos. Em nada nós podemos criticar esses discípulos, porque quando nós enfrentamos algo maior do que nós, o medo toma conta das nossas vidas. O medo nem sempre é ruim. Tem um medo que é bom, porque o medo serve para nos limitar. O medo serve para criar limites na nossa vida. Então até certo ponto o medo é positivo. Mas quando o medo se torna pânico, interessante que mesmo depois que Jesus acalma a tempestade, mesmo depois que o mar estava tranquilo, mesmo depois que o mar ainda estava calmo, o último versículo diz que os discípulos ainda estavam apavorados. Quando eles afirmaram quem é esse, era uma afirmação não de convicção, mas era uma afirmação de quem estava apavorado. Então Deus está perguntando para nós nessa noite, diante da tempestade da vida, por que você está com tanto medo? Com que sentimento você está no coração diante das tempestades que você atravessa? Dependendo do sentimento que nós tenhamos, presta atenção. Dependendo do sentimento que toma conta da gente, a gente não consegue confiar na providência divina. E a gente não consegue descansar no poder de Deus. Hoje nós cantamos no culto descansando no poder de Deus. Como é bom descansar nos braços de Deus. E quando a gente permite que algo que não seja a fé tome conta do nosso coração, quando um sentimento se torna maior do que a nossa fé, quando nós deixamos a nossa vida ser tomada por um sentimento, e aí então pode acontecer isso com isso, a gente se esquece de confiar na providência de Deus. E o que acontece com a gente quando a gente deixa de confiar na providência de Deus? Nós ficamos apavorados.
nós ficamos inquietos. E nós começamos a querer resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Pergunta que Deus faz para a gente hoje: nas tempestades da vida, por que você está com tanto medo? Por que você está com tanta ansiedade? Por que você está tão inquieto? Por que você está tão inseguro? Como Jesus perguntou a esses discípulos. Quando a gente permite, por exemplo, que a ansiedade tome conta diante das tempestades, a gente se esquece da palavra de Deus que diz que a gente precisa lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele. E em vez da gente jogar as nossas preocupações diante de Deus, a gente joga mais preocupação para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, e aí nós sofremos com antecipação. Como Jesus disse: para quê? Vocês estão sofrendo à toa, não estou aqui? Vocês estão sofrendo antecipadamente. E isso acaba acontecendo. Precisamos confiar na presença de Deus, precisamos confiar em Jesus, e aí nós não podemos esquecer de uma coisa, e dita por alguns comentaristas bíblicos, especialmente pelo pastor Hernando Dias Lopes, no seu comentário bíblico sobre Marcos. Ele diz que tem 3 coisas que a gente nunca pode esquecer de levar, de se apropriar de Jesus. E os discípulos foram tomados por um sentimento inadequado, porque eles deixaram de se apropriar de 3 coisas. E antes de falar sobre isso, eu quero dizer que hoje de manhã, quando nós pregamos sobre Marcos capítulo 1, falamos que o arrependimento, que Jesus disse: arrependei-vos, uma das aplicações disso é que arrependimento é que a gente possa cada dia deixar a nossa vida ser moldada pelas ações de Jesus. O arrependimento nos leva a isso. E aí, se aqueles discípulos se deixassem moldar pela ação de Jesus, tem 3 coisas que eles poderiam ter se apropriado de Jesus naquele momento ao invés de medo. Primeiro, eles poderiam se apropriar da paz de Jesus. Diante da tempestade, o que Jesus fazia? Dormir. Isso fala de paz. Diante da tempestade, não é para se apropriar de medo, não é para se apropriar de ansiedade, não é para se apropriar de desconfiança, não é para se apropriar de revolta, não é para se apropriar de autopiedade, nada disso. É para se apropriar da paz de Jesus. Jesus está ali dormindo tranquilamente. Outra coisa que eles não se apropriaram foi da presença de Jesus. Jesus estava com eles. Tem um outro texto sobre o mesmo assunto, que Jesus estava no monte, depois ele veio andando, mas aqui não. Aqui Jesus está com eles no barco. Quando Jesus está presente no barco da nossa vida, não há razão para esses sentimentos tomarem conta, nos dominarem, nos controlarem, porque Jesus está presente. É se apropriar da presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. É o Deus que está conosco. Meus irmãos, muitas e muitas vezes nós afirmamos assim: eu sou um crente a Jesus, o Espírito Santo habita em mim. Quantos crentes aqui têm certeza que o Espírito Santo habita em você? Levanta a mão. Então você está dizendo para mim que o Espírito Santo está no barco da sua vida. O Espírito Santo é Deus, não é? Mas se ele está na tua vida, por que enfrentar a ansiedade com tantos sentimentos inadequados? Você tem um Deus habitando na tua vida. Você tem um Deus dentro do barco da sua vida. Você tem um Deus aí com você, a presença de Jesus através do Espírito Santo na vida. Aí Jesus
Esse Espírito Santo vai perguntar para a gente: por que vocês estão com tanto medo? Por que você está dominado por tanta ansiedade? Por que você está dominado por tanta autopiedade? Por que você está dominado por esse sentimento? Por que você está apavorado? Por que você está em pânico? Se eu estou presente na tua vida. Se Jesus disse que o Espírito que viria após Ele, em nossas vidas faria tudo como Ele fez, é Ele conosco, é Deus conosco. Terceira coisa que eles tinham que se apropriar era do poder de Jesus. Diante da tempestade da vida, nós temos que nos apropriar da paz de Jesus, da presença de Jesus e do poder de Jesus. Aquieta-te, mar. E o mar logo acalmou ele. Quem é esse? Essas três coisas, se a gente não se apropriar disso, irmãos, nós acabamos sendo tomados por sentimentos que nos fazem esquecer da providência de Deus, do amor de Deus. Agora tem uma outra reflexão que eu quero dizer para você, que na cultura daquele tempo havia uma coisa comum a todas as culturas, nas várias culturas. Qual era uma coisa que era comum a todas as culturas? Era que o mar, era o que o mar significava naquele tempo. Naquela cultura, o mar era símbolo de uma força incontrolável. Em todas as culturas. E era uma força incontrolável por qualquer poder. Nenhum poder, todas as culturas poderiam controlar a força do mar, exceto Deus. Para todas as culturas daquele tempo, só Deus poderia controlar a força do mar. O mar era um símbolo de destruição, todas as culturas. O mar era símbolo de algo que ninguém era capaz de deter. Em todas as culturas, o oceano em fúria era um poder ingovernável e incontrolável. Só Deus podia controlar. Entendem a profundidade disso aqui quando Jesus chega e aquieta-te, mar, acalma-te, mar. Todas as culturas daquele tempo, só quem podia fazer isso era Deus. Então, como diz o Evangelho de Marcos, quando Jesus faz isso, Jesus está se apresentando para todo mundo como Deus. Ter Jesus na nossa vida, ter Jesus naquele barco, era ter Deus. Quando nós temos Jesus na vida, você tem o Deus Todo-Poderoso na vida. Quando você tem Jesus na vida, você tem o Deus soberano na tua vida. Quando você tem Jesus, você tem aquele que controla tudo, que não há nada incontrolável para Ele. Que todas as forças Ele pode dominar. Todas. Todas. Mesmo quando a sensação é que tudo está dando errado. Mesmo quando a sensação é que a tua vida está afundando e parece que Deus está dormindo. Já passou por isso? Se não passou, espere que vai passar. Se você ainda não passou por esse momento que tudo está dando errado, tudo parece que está afundando, e parece que Deus está dormindo, e parece que Deus não está se importando com você. Você já passou por isso? Se não passou, espere, você vai passar. Ninguém foge disso. É nessa hora que você não pode esquecer que Deus está presente, e esse Deus, Ele sabe, Ele se importa, Ele se interessa com a sua dor, com o seu sofrimento, com o seu problema, mesmo que aparente o contrário. Mas Ele está aí, Ele está presente. É uma bênção ter a presença de Deus na vida. Nunca se deixe
presta bem atenção, nunca se deixe, nunca deixe ser contaminado, contagiado por uma situação muito comum nas nossas vidas, que é a discrepância entre os feitos de Jesus e as nossas compreensões. Nós, seres humanos, sempre vamos viver com isso. A discrepância entre o que Jesus está fazendo e as nossas compreensões. Nós vamos caminhar com isso a vida inteira. Enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, enquanto estivermos presentes nesse mundo, nós vamos sempre caminhar com isso. Essas aparentes, essas discrepâncias que a gente vê entre o que Jesus está fazendo e o que nós estamos compreendendo. Foi o que os discípulos passaram ali. Jesus estava fazendo uma coisa, mas eles estavam compreendendo outra. Jesus estava dormindo, mas eles estavam compreendendo que Jesus não estava se importando, mas não era essa a realidade. Não entendo como Deus me permite passar isso. Eu não sei como Deus me permite passar essa experiência. Se você nunca disse isso, se prepare, um dia você vai dizer. É por isso que Deus te convida para esse texto, para você olhar para esse texto, porque Jesus precisa te perguntar nessa noite: por que você anda com tanto medo diante das tempestades? Por que você está tão ansioso? Por que você está tão duvidoso? Por que você está tão incrédulo? Por que você está tão descontente? Por que você está com tanta lamúria? Por que você está tão pessimista? Por que você está tão distante diante das tempestades da vida? Esteja consciente disso. Há discrepância entre o que nós compreendemos e o que Jesus faz. Mas isso não significa que ele está ausente, nem que ele não está agindo. Jesus sempre age com amor, com misericórdia, com graça e com poder. Há algumas perguntas que Jesus faz que elas sempre parecem incoerentes, já perceberam? Quando Jesus chega na beira naquele cego e pergunta: o que queres que eu faça? Para que pergunta isso? Claro que o homem quer que veja. Se Jesus pergunta na beira do tanque: queres ficação? Parece que pergunta incoerente, mas é assim mesmo. Jesus ele nos faz algumas perguntas que parecem algo completamente sem sentido, mas na verdade Jesus está querendo nos ensinar alguma coisa. Essas perguntas, quando Jesus diz: mas por que tanto medo? Por que vocês estão amedrontados? Na verdade, Jesus estava querendo ensinar aqueles homens muita coisa sobre o que significa a presença de Jesus no barco da vida. O que significa a presença de Jesus conosco. O amor de Jesus não impede que atravessemos tempestades. Não, jamais. Não há razão para quem tem Jesus no barco da vida entrar em pânico. Por tudo que aqueles discípulos já tinham visto Jesus fazer, não há razão para, diante da tempestade, nós permitirmos que alguns sentimentos nos controlem e tomem conta da nossa vida. O que tem que tomar conta da nossa vida é a certeza de que Jesus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que é cheio de poder, está conosco. Ele está conosco. Jesus permite que as coisas aconteçam, mesmo que nós não compreendamos. Jesus não faz coisas de acordo com os nossos planos. Jesus não faz coisas de um modo que faria sentido para nós. Sabe por quê?
porque o poder de Jesus é incontrolável. Não somos nós que controlamos o poder de Jesus. Uma outra grande lição desse texto é esse: ninguém tem controle sobre o poder de Jesus. Ninguém tem controle sobre o poder de Jesus. Nós não temos controle sobre Jesus. Se Jesus permite que as coisas aconteçam, mesmo que nós não compreendamos. Jesus não age de acordo com os nossos planos. Jesus não age de acordo com que as coisas fizessem sentido para nós. Jesus age do jeito que Ele achar melhor. E do jeito que for melhor. Para Ele é melhor para nós. Então, meus irmãos, nós temos que entender isso. Ninguém tem controle sobre o poder de Jesus. Ninguém determina para Jesus o que o poder dele tem que fazer. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ô mestre, não vai agir não? Qual é? O senhor está aí dormindo? Meu filho, ninguém tem controle sobre o meu poder. Eu exerço o meu poder a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, onde eu quiser, como eu quiser. O meu plano, quem determina o sentido dele, não é a lógica humana. O meu plano, quem determina sou eu. É isso que Jesus quer dizer. E é assim que nós atravessamos. Se Jesus é Deus, Ele deve ser grande o bastante para ter motivo, para que você passe por coisas que você não pode compreender, não consegue compreender. Você entendeu o que eu falei? Se Jesus é Deus, Ele é grande o bastante para fazer coisas que nós não conseguimos compreender. Sim ou não? Se você crê que Jesus é Deus, creio. Você crê que Jesus é Criador, sustentador do universo, creio. Então saiba de uma coisa: se Ele é Deus, Ele é grande o bastante para ter motivos para que você e eu passemos por coisas que nós não podemos compreender. Quando nós queremos um Deus que só permite que passemos por coisas que podemos compreender, nós estamos diminuindo o nosso Deus. Ele é grande o suficiente, Ele é bastante grande, tremendamente grande, para Ele ter motivos para que você passe por coisas que você não consegue compreender. Amém? Então, por que vocês estão com tanto medo? Essa é uma das perguntas de Deus para nós. Uma coisa que nenhum crente pode esquecer, uma coisa que você não pode esquecer. Você que me ouve aqui, ou quem vai me ouvir na internet. O poder de Deus, o poder de Jesus é ilimitado. Assim como é ilimitado é o seu amor, assim como é ilimitado é a sua sabedoria. Não são as circunstâncias, não são os poderes demoníacos que determinam a nossa vida, mas nós estamos sob o poder do Rei Todo-Poderoso. É como se Jesus dissesse para aqueles discípulos assim: meus filhos, não é o poder da natureza que determina a vida de vocês. Não é o poder da tempestade que vai determinar a vida de vocês. Não é o poder da força do inimigo. Não é o poder das circunstâncias. Mas o que vai determinar a vida de vocês é que vocês estão sob o poder do Rei Todo-Poderoso. É isso. Por que vocês estão com medo?
de Deus é essa. Por que vocês estão tão ansiosos? Por que vocês estão se deixando dominar por esse sentimento? Se a vida de vocês está sob o poder do Deus Todo-Poderoso. Se os discípulos de fato compreenderem, se os discípulos de fato já tivessem compreendido quem Jesus era e os seus poderes, não teriam ficado com tanto medo. Então nessa noite, a primeira pergunta de Jesus é: por que você está dominado por esse sentimento? Por que você está com medo? Por que está duvidoso? Por que está ansioso? Por que está incrédulo? Tem algum sentimento tomando conta de você? Não. Deixe o poder de Deus tomar conta da sua vida. Aproprie-se de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é libertador do medo e de qualquer outro sentimento negativo. Jesus é libertador. O poder de Jesus nos liberta de todo e qualquer sentimento que venha na tempestade ou em outro momento da vida que venha para nos destruir, para nos afastar, para nos desviar do plano de Deus para nossas vidas. Segunda pergunta de Jesus: onde está a fé de vocês? Diante das tempestades, especialmente diante das tempestades, Jesus quer nos fazer essa pergunta: onde está a fé de vocês? E quando Jesus pergunta onde está a fé de vocês, Jesus pergunta: qual é o objeto da sua fé? A sua fé está depositada em quem? Os discípulos, é claro que eles evidenciaram alguma fé, porque se os discípulos não tivessem alguma fé, eles não teriam acordado Jesus, eles dariam algum grau de fé ali, mas para Jesus era um grau de fé ainda deficiente. Eles entraram em pânico, em desespero. Então a fé ainda não estava uma fé deficiente, porque não podiam ter entrado em desespero. Duas coisas que nós devemos considerar quando nós falamos de fé: é qual é o objeto da fé e a qualidade da fé. O mais importante a considerar não é a força da fé em primeiro lugar. O que mais temos que considerar em primeiro lugar é o objeto da fé. Qual é o objeto da fé? Presta atenção, não é a qualidade da tua fé que vai te salvar. O que vai te salvar é o objeto da sua fé, em quem a sua fé está depositada. Fé é algo que se recebe. Para compreender isso, tem que entender isso. Fé não é algo que nós recebemos. Fé é um dom de Deus. Fé não é algo que você encontra por si mesmo com todas as suas forças. Fé não é algo que virá a você pela sua razão, pela sua reflexão, pela sua meditação, pelo sermão que você está ouvindo por ter vindo à igreja. Fé é um dom de Deus. Então, fé é algo que você tem que receber de quem? De quem é o autor da fé e daquele que concede fé. Se você não pedir ao autor e ao que concede, você vai ter uma fé deficiente. Eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Ué, não estou falando de qualidade de fé, eu estou falando de objeto da fé. Em quem está a fé? Se você não for a fonte, você não vai receber a fé que salva, você não vai receber uma fé eficiente, porque Jesus é a fonte da fé. Não é algo que você vai encontrar aqui dentro pela sua força, pela sua dedicação, pela sua atitude e tal. Não é essa fé. Essa fé que eu estou falando, essa fé que Jesus está falando,
é algo que você tem que buscar em Jesus, porque Jesus é a fonte da fé, Jesus é aquele que concede fé, Jesus é o objeto da fé. Nós temos que ir a Jesus e dizer: Jesus, ajude-me a ter fé. Jesus, enche-me de fé. Qualquer pessoa, para precisar ter uma fé elogiável diante de Deus, precisa ter uma fé onde você pare de olhar para dentro de si mesmo e comece a olhar para Jesus. Eu quero essa fé. Ele é o autor e consumidor da nossa fé. E isso envolve, então, nunca deixarmos de falar sobre o fundamento da fé. Qual é o fundamento da nossa fé? Isso é uma coisa que tem que ficar bem sólida dentro da gente. O fundamento da nossa fé é Jesus como único e suficiente Salvador. Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Essa fé tem que estar bem solidificada, bem robusta dentro de nós. Então o objeto da fé é Jesus, o único Salvador, o único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. Qualquer outra proposta espiritual que não aponte para isso, nem escute, nem receba na sua casa, nem dê atenção. Jesus é o objeto da nossa fé e Jesus é o fundamento da nossa fé. Qualquer tipo de pensamento religioso que não aponte Jesus como objeto da fé e Jesus como fundamento da fé, não é de Deus. Não é de Deus. E Jesus pergunta para esses discípulos: onde está a fé de vocês? A fé está em vocês mesmos? Vocês estão dentro desse barco porque vocês acreditam em vocês mesmos? Vocês estão dentro desse barco, vocês acham que tem poderes para atravessar no remo, seja lá o que for? A fé de vocês, o objeto é Jesus. Tem que ser Jesus. O fundamento é Jesus. Jesus como Deus e como único Salvador. Fundamento da nossa fé, Jesus como Deus, como único e suficiente Salvador, e Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Aí sim, quando a nossa fé está no objeto certo, quando a nossa fé está em Jesus, aí nós podemos pensar no segundo passo, que é a qualidade da fé. Mas não podemos pensar em qualidade de fé enquanto não pensamos no objeto da fé. O objeto da fé é Jesus. E a qualidade de fé pode se demonstrar por uma fé imatura, por uma fé frágil. Tem muitas pessoas, muitos que mesmo tendo como objeto Jesus, a fé está imatura, aí não tem uma fé capaz de superação. É a nossa fé em Jesus, é a nossa fé que vai fazer com que nós possamos superar muitas coisas, inclusive o medo diante da tempestade. Mas muitos de nós estamos muitas vezes com uma fé frágil, uma fé imatura. E o que a fé imatura promove nas nossas vidas? Nós acabamos não tendo fé suficiente para crer que mesmo dormindo, Jesus sabe das nossas necessidades e Jesus conhece nossas tempestades. Quando a nossa fé é imatura, presta atenção, mesmo Jesus dormindo, quando Jesus está dormindo, nós achamos que ele dormindo não sabe da tempestade. E Jesus está dormindo, coitadinho, nem sabe que está tendo tempestade. Jesus está dormindo, coitadinho, ele nem sabe das nossas necessidades. Acorda, médico. Fé imatura.
na maioria das vezes, o maior problema não são as tempestades que enfrentamos. Na maioria das vezes, o problema é a fraqueza da nossa fé. Na maioria das vezes, não são problemas as tempestades. Na maioria das vezes, os problemas é a fraqueza da nossa fé, e a fraqueza da fé conduz à incredulidade. Nós não cremos que Deus é capaz de fazer aquilo que nem sequer imaginamos. Nós não cremos que Ele é capaz de fazer muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. Por quê? Uma fé fraca, uma fé imatura, uma fé frágil. Sabe o que acontece? Nós passamos a tratar do cuidado de Jesus com deficiência. Nós começamos a tratar desse negócio de que Jesus está cuidando com deficiência na convicção disso. Muitos estão deficientes na convicção que Jesus cuida de nós. Por isso que hoje, nesta noite aqui, eu quero fazer essa reflexão com você. Deus fazendo duas perguntas para você hoje. Por que deixar esse sentimento te controlar? Segundo, onde está a tua fé? Como anda a sua fé? Nossa fé precisa ser capaz de superar tudo, inclusive o medo. Nossa fé precisa entender que não estamos jogados à nossa própria sorte nesse mundo. Naquele momento, a maior tempestade ali naquela vida dos discípulos, não era a tempestade que caía, era a tempestade que estava dentro deles, uma fé deficiente. Fé deficiente é a maior tempestade da vida. Eu quero encerrar dizendo que todos nós precisamos enfrentar, todos nós iremos enfrentar a maior de todas as tempestades. E a maior tempestade que todos nós vamos enfrentar é a tempestade da morte. E ao enfrentarmos esta tempestade, Jesus vai perguntar para você: o que vocês estão sentindo? Por que vocês estão com tanto medo? E onde está a sua fé para vencer a morte? Onde está a fé para vencer a tempestade derradeira? Todos nós vamos passar por ela. Hoje sepultamos o irmão João, esposa da irmã Ruth. E ali eu meditei sobre aquele versículo de Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo dizendo: olha, quando eu tiver que enfrentar a tempestade, a pior delas, ou a maior delas, ou a derradeira delas, para mim vai ser lucro. Nenhum sentimento de medo vai tomar conta de mim, nenhuma insegurança, nenhuma incredulidade, nada disso. Porque para mim, morrer é lucro. Diante da tempestade que você vai enfrentar, eu vou enfrentar, nenhum ser humano deixará de enfrentar. Deus pergunta para você nesta noite: qual é o seu sentimento diante dela? E onde está a sua fé para poder triunfar sobre ela? O único que pode fazer com que eu e você triunfemos sobre a tempestade da morte é Jesus Cristo. É a fé nele como o único e suficiente Salvador, a fé em Jesus como Deus, a fé em Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Vamos enfrentar essa tempestade com essa fé firmada em Jesus. Você já está pronto para a tempestade derradeira? Se essa tempestade se abatesse hoje no barco da sua vida,
Você tem certeza que o morrer para você era lucro? Morrer para você é lucro? Seria lucro, melhor dizendo. Você tem essa certeza? Onde está a sua fé para vencer, para triunfar sobre a morte? A sua fé para triunfar sobre a morte, para ter uma eternidade com Deus, precisa estar em Jesus. Aquele que crer em Jesus tem a vida eterna, jamais entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Duas perguntas de Deus nessa noite para você. Duas perguntas de Deus para nós. Primeiro, por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Por que tanta ansiedade? Por que tanta incredulidade? Por que tanta dúvida? Por quê? Segundo, onde está a sua fé? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos